E sobre o caso Cuca, nós conversamos agora com a jornalista Maíra Nunes, do portal Dibradoras, que é especializado em esporte feminino. Maíra, muito boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero começar com uma pergunta que eu acho que muita gente se fez. Se esse caso aconteceu lá em 1987, por que essa repercussão foi maior agora? Muito boa noite, bom dia para você, Fernando, e para todos que nos ouvem e nos assistem. Pois é, o caso aconteceu há muitos anos atrás, é mais de 3 décadas, mas a sociedade mudou desde então e hoje, mais recentemente, a gente tem mais mulheres em espaços para colocar suas demandas, né? Então, para colocar aí suas dores, para também expor o seu lado enquanto vítima de situações que acontecem corriqueiramente, com muito mais frequência do que a gente gostaria, que são casos de violência contra a mulher. Então, acredito que hoje, a gente está falando de futebol, então no futebol tem muito mais mulheres hoje, tanto no jornalismo, eu estou aqui representando, né, uma das mulheres que trabalham na área, quanto nas outras áreas do jornalismo para se pronunciar, para pronunciar que também existem dores do lado de cá, de quem sofre na pele esse tipo de violência, que é tratado com muita banalidade, com muita naturalidade dentro da sociedade, e o futebol faz parte dessa sociedade, o futebol enquanto um espaço majoritariamente ocupado por homens, ainda hoje, mas para mim a grande diferença é o espaço que estamos ocupando. Então, enquanto mulheres, eu acho que a gente, quando começa a ocupar esses espaços, começa a ter voz, começa a colocar também o nosso lado, que é muito por motivos óbvios, é mais empático, é mais sensível para uma dor que a gente sente na pele, que a gente sente cotidianamente, né? Eu acho que a partir do momento que começa a sair na rua, que começa a virar menina e crescer um pouco mais o corpo, desenvolver o corpo, a gente começa a perceber que pode sim ser alvo desse tipo de violência. Maíra, e uma das repercussões que houve aí nessa curtíssima passagem do Cuca pelo Corinthians, que durou menos de uma semana, foi a publicação das jogadoras do time feminino do Corinthians, uma publicação conjunta ali, que apesar de não ter o nome do Cuca, apesar de não mencionar o nome do Cuca, era diretamente endereçada a ele e à diretoria que o trouxe, né? O fato de o Corinthians ter esse clube, ser um clube tão forte no futebol feminino, pesou na sua opinião? Acredito que sim, Fernando. Por ser forte no futebol feminino e também por ter todo um histórico de clube com DNA democrático, o clube do povo, enfim, o clube que busca decisões democráticas, uma decisão que causa tanto protesto, tanta indignação, que levanta dores aí por parte considerável da sua torcida. Saiu dados aí de que mais da metade da torcida corintiana é feminina. Então, acho que isso não é uma decisão democrática que, portanto, condiz com esse histórico democrático de DNA né, assim, do povo, do clube do povo. Acho que tudo isso fez parte para que no Corinthians essa repercussão fosse ainda maior e, lógico, considerando os dias de hoje em que esse assunto de violência contra a mulher está mais em debate e com o olhar mais atento e com a participação mais ativa de mais mulheres. E, Maíra, só para a gente concluir, a gente viu passando ali algumas imagens do jogo de ontem, após a classificação do Corinthians. A equipe masculina inteira foi abraçar o Cuca e o Cuca deu uma coletiva. Olha aí, a gente está vendo ele sendo abraçado pela equipe masculina após essa classificação. E a gente viu o Cuca dando a coletiva dele com a camisa do Cássio, possivelmente do Cássio, né? Uma camisa de goleiro ali, que é um dos maiores ídolos aí da história recente do Corinthians. Essa imagem também repercutiu muito mal, né? É verdade, Fernando. Eu vi um texto da Mili Lacombe que eu achei interessante, que ela fala que homens e mulheres, quando fala assim, majoritariamente, ou essa cultura de homens e mulheres, pensa de forma diferente esse caso. Enquanto grande parte do público feminino, ou que tem essa empatia pelas dores das mulheres que são vítimas de violência contra a mulher, na verdade a gente está falando, né, justamente disso, de olhar para a vítima como prioridade, para vítimas mulheres que são muito frequentes, que no ambiente do futebol a gente vem percebendo e vendo casos que estão ganhando mais repercussão só ultimamente, mas que é muito comum dentro do futebol também. Então, e para os homens,
parece que tem uma perspectiva diferente, né? E aí eu acho que isso diz mais respeito a um pacto de masculinidade, um pacto de pertencimento para realmente mostrar que, enfim, virilidade, mostrar que masculinidade, mostrar que faz parte de um grupo. É importante, e aí, para concluir esse raciocínio, é porque esse caso desperta tanta repercussão, desperta tanta indignação, protestos assim. Por quê? Porque foi um caso que ocorreu de violência contra uma menina de 13 anos, tudo bem que foi há 36 anos atrás, mas que com certeza repercute na vida dela até hoje, e principalmente pela atitude que a gente enxerga hoje, por exemplo, do próprio Cuca, né? Eu acho que uma atitude mais coerente seria se arrepender do que aconteceu. Tudo bem que ele se diz inocente, apesar de enfim, ter uma condenação que se diz ser baseada em provas, né? A gente viu aí repercussão de matérias do UOL falando sobre provas que teriam encontrado sêmen dele no corpo da menina, enfim. Tem uma série de questões aí que provavelmente basearam essa condenação dele. Mas o ponto é, se você está no quarto, você está num ambiente que acontece uma violência contra a mulher, não adianta você ser condizente com isso. O ideal, a sociedade que a gente gostaria de construir é que a gente possa confiar nos ambientes que a gente esteja. Portanto, se eu estiver no quarto, se eu estiver passando na rua e sofrer qualquer tipo de violência, se eu estiver no estádio de futebol, eu espero que as pessoas que estejam ao redor, mesmo que não me conheçam, possam ter a atitude de me proteger, ou de pedir socorro, ou de falar com um amigo, poxa, isso daí não é legal de fazer. Então, é esse tipo de atitude que eu acho que é o mais importante desse debate todo. Nunes, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e seja sempre muito bem-vinda aqui ao SBT News.